Ok, meus amigos, uma boa noite a todos. Bom dia para aqueles que vão assistir somente amanhã. O nosso tema de hoje é cristãos inimigos do Deus de Israel. Isso é possível? Acho que eu não pronunciei bem a palavra Deus. Isso é possível? Nesse estudo de hoje, nós vamos ver como adoradores de Jesus, o marcionismo e o catarismo rejeitaram o Deus de Israel como sendo o demiurgo, aquele demiurgo dos gnósticos. E eles, os marcionitas e os cátaros, criaram a expressão Velho e Novo Testamento. E isso é uma coisa muito curiosa, porque toda a Bíblia que a gente adquire no mercado divide a Bíblia em duas partes. A Bíblia não é apresentada como um material corrente, iniciado em Gênesis e acabado em Apocalipse, mas tem uma abençoada página branca no meio que marca essa transição do velho para o novo. E isso começa com Marcião de Sinop. Vamos apresentar esse cidadão para vocês. Marcião de Sinop foi um armador romano que abraçou o cristianismo de Inácio de Antioquia. Marcião de Sinop nasce no ano 85 do primeiro século e morre no ano 160 do segundo século. E Inácio de Antioquia nasce no ano 35, portanto, Inácio de Antioquia nasce antes de Marcião de Sinop e vai morrer lá por volta do ano 108, 110, 111, não há uma data exata da morte de Inácio de Antioquia. Só que a diferença entre a proposta de Inácio de Antioquia, que mais tarde eu vou expor mais a miúdo para vocês, da doutrina de Inácio, e a doutrina de Marcião de Sinop, está em que Inácio reinterpreta os profetas, transformando as profecias em metáforas para aplicá-las a essa nova entidade que ele vai chamar de igreja. Então, Inácio de Antioquia mantém uma firme fé em tudo que os profetas falaram, de Moisés a Malaquias, só que ele vai reinterpretar e transformar em metáforas, a fim de que se retire de Israel, nação, Israel, povo, toda a esperança nacional. E tudo é transferido para a igreja. Mas coisas como o Messias reinar em Jerusalém não fazia sentido para a igreja. Então, ele transformou isso numa metáfora. Marcião de Sinop toma carona na doutrina de Inácio de Antioquia e ele vai ensinar que, na verdade, a doutrina dos profetas não pode ser aplicada à igreja, porque os profetas foram seduzidos e enganados pelo demiurgo, o Deus imperfeito. Daqui a pouco nós vamos definir a visão do demiurgo da filosofia grega e a visão do demiurgo da filosofia de Marcião de Sinop. Enquanto para Inácio, a lei, Torá, era a emanação imperfeita, para Inácio, né? Para Inácio, a lei era a emanação imperfeita de um Deus perfeito. Inácio dizia que a lei era imperfeita, mas necessária para conduzir o povo até a época do Messias. Para Marcião,
tanto a lei era imperfeita, como o autor da lei era imperfeito. Inácio trazia um problema na sua doutrina, porque ele está supondo que alguma coisa imperfeita pode emanar de um Deus perfeito. Marcião corrige o erro de Inácio, mas corrige para pior. A lei é imperfeita porque o Deus do Velho Testamento é imperfeito. E aí, ele entende que o Deus do Velho Testamento é uma entidade falsa, ciumenta, vingativa, que enganou Moisés e encheu os israelitas de mandamentos prejudiciais à felicidade geral. Jesus, por seu lado, teria sido enviado pelo verdadeiro Deus a fim de denunciar esse Deus mau que veio para matar, roubar e destruir. A doutrina de Marcião foi severamente criticada por seus pares, os pais da igreja do século II e do século III, que o chamaram de o arqui-herege. Agora, seus ensinos visavam denunciar esse Deus mau e propunham uma completa ruptura entre o Deus de Israel e o Deus de Jesus, que não seria o mesmo Deus. Ou seja, Jesus não é enviado pelo Deus de Israel. A origem do marcionismo é o enoteísmo platonista, que é chamado também de monoteísmo inclusivo, ou de politeísmo monárquico, porque, para ele, existe um Deus primário e perfeito, criador da alma universal e dos deuses derivados e imperfeitos que, com ele, exercem influência sobre o cosmos, sobre o universo. Essa divindade de Platão, esse Deus perfeito, criador de seres imperfeitos, foi chamada de demiurgo. E para Platão, filho de Aristão de Atenas, Platão viveu entre os anos 428 a.C. e os anos 347. Então, nós estamos falando de alguém que vai viver 4 séculos antes e vai ser um dos luminares da filosofia grega, ao lado de Aristóteles e de Sócrates. Segundo Platão, na sua obra escrita A Timeu, ele diz que esse Deus era bom e naquilo que é bom, ele nunca sentiu inveja de nada. E sendo desprovido de inveja, ele desejou que todos fossem, tanto quanto possível, semelhantes a ele. Mas ele não podia criar réplicas de si mesmo. Então, essas entidades por ele criadas eram tão perfeitas quanto possível. Essa é a visão de Platão. O gnosticismo via o demiurgo como uma divindade única e transcendente, por isso que é chamado de politeísmo monárquico, que contém em si mesmo tanto o mundo físico como o mundo espiritual. Então, o demiurgo de Platão era o contentor, por assim dizer, tanto das entidades espirituais, das energias espirituais, como das manifestações físicas dessas energias. Ele teria originado o espírito
como uma centelha perfeita emanada de si mesmo. E essa centelha perfeita emanada de si mesmo mantinha-se preso à estrutura física, à estrutura do corpo, que era imperfeito, até ser liberto pela gnose, pelo conhecimento. Então, o platonismo considerava a gnose, daí o movimento ser chamado de gnosticismo, o instrumento de libertação. Seria a única salvação possível no universo. O gnosticismo não fala de salvação do corpo. O corpo está perdido pela sua própria condição de imperfeição. E a redenção, portanto, é apenas para o espírito. Até aqui, nós expomos a filosofia platonista. É importante considerar que Platão vai exercer uma influência tremenda sobre os pais da igreja. E eles vão adaptar Platão, mas, sobretudo, Aristóteles, à teologia cristã. Já o gnosticismo cristão falava de duas divindades. Monada, que é o Deus verdadeiro e criador do bem e do espírito, e o demiurgo, que seria o Deus falso. O demiurgo seria o criador do mal. E esse demiurgo, que cria o mal e cria a matéria, construído por Marcião de Sinop, que já é o gnosticismo cristão, vai ver nos profetas de Israel os instrumentos da sedução e do engano. Não necessariamente que os profetas fossem maus, mas eles teriam sido enganados por esse Deus. Como os profetas apresentam a Jeová como o criador de todas as coisas, incluindo o corpo e a matéria, os gnósticos lhe atribuíram as características do odiado e imperfeito demiurgo. Então, o demiurgo de Platão era perfeito. O demiurgo de Marcião de Sinop era imperfeito. Marcião de Sinop conclui que, se o corpo é o instrumento que leva o homem ao pecado, ele não pode ter sido criado pelo verdadeiro Deus. As palavras acreditava Marcião de Sinop que o Deus imperfeito fez o nosso corpo e o Deus perfeito fez a nossa alma. E o Evangelho teria por objetivo libertar-nos da influência do Deus imperfeito. Os gnósticos, por regra geral, eu estou lendo agora Paul Kairos in the History of Devil and the Idea of Evil from the Earth Times to the Present Day. Ou seja, a história do demônio e a ideia do demônio desde os primeiros tempos até a atualidade. E aí ele declara, sintetizando esse pensamento, os gentios, os gnósticos, por regra geral, representam o demiurgo, isto é, o arquiteto do mundo, a que identificaram como Yahvé, como o pai de todo o mal. Eles o descreveram como irascível, ciumento e vingativo. Contrastante com o Deus superior, que nada tem a ver com a criação. Então, o movimento platonista era monista. Já o movimento marcionista era dualista. Para Platão, um Deus perfeito criou todas as coisas, tanto as perfeitas como as imperfeitas. Para Marcião, duas divindades criaram, cada uma
de acordo com a sua natureza. O mundo físico, criado pelo mundo imperfeito, e o mundo espiritual, pelo mundo perfeito. Marcião abraçou esse engano e, em sua cegueira, ele ignorou que Moisés pediu ao Deus de amor: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoastes a esse povo desde a terra do Egito até aqui. E este Deus amoroso lhe respondeu: conforme a tua palavra, eu lhe perdoei. Aqui é importante considerar que o hebraico tem duas palavras para graça: recebe e rene. E aqui, Moisés está implorando que o Eterno mostre misericórdia para com o seu povo. E a resposta do Todo-Poderoso é que ele vai perdoar esse povo. Pois bem, ele ignorou também que a graça se revela aos homens desde o princípio da história. E o exemplo dessa graça nós temos em Gênesis capítulo 6, versículo 8, quando Moisés descreve a experiência pela qual Noé passa e diz: Noé alcançou graça aos olhos do Eterno. Já o Davi descreve a bondade do Deus de Israel, dizendo: perdoastes a iniquidade do teu povo e cobristes todos os seus pecados. Salmo 85, versículo 1 e 2. Então, sim, os profetas apresentam uma divindade severa que visita a maldade dos pais nos filhos, mas também apresenta uma divindade bondosa que usa de misericórdia para aqueles que lhe honram. A síntese das escrituras, chamadas de veterotestamentárias, é que basta ao ímpio deixar o seu caminho para achar graça ante aquele que é grandioso em perdoar. Estamos citando Isaías, capítulo 55, versículo 7. Só que, como Marcião de Sinop desprezava o Deus Criador, ele também encontrou dificuldades enormes nos evangelhos. Por exemplo, em Lucas, capítulo 10, versículo 21. O Mashiach disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Essa declaração pareceu absurda para Marcião de Sinop. Então, ele a configurou de outra forma. Ele mudou para: graças te dou, Pai Celestial, e eliminou Criador do céu e da terra. Quando Yeshua foi acusado diante das autoridades religiosas, pelas autoridades religiosas judaicas, diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, e eles disseram: achamos esse homem pervertendo a nossa nação. Lucas, capítulo 23, versículo 2. Como ele não acreditava que o Deus de Israel fosse o povo do verdadeiro Deus, mas o povo enganado pelo falso Deus, nesse texto, em que a acusação é: achamos esse homem pervertendo a nossa nação, Marcião acrescentou uma denúncia ainda mais caluniosa e colocou: achamos a este homem destruindo a lei e os profetas. Este Jesus
destruidor da lei dos profetas, era compatível com a visão de Marcião de Sinop. Há algum paralelo em relação a uma parte dos cristãos, basta entrar naqueles grupos de debate entre adventistas e alguns evangélicos radicais, vocês vão ver uma similitude enorme entre o Jesus de Marcião e o Jesus que é apresentado por alguns crentes. Porque é aquele Jesus que veio para dar um pontapé em Moisés e não chega para lá na lei e enfatizar a graça, não sobre a lei, mas contra a lei. Como Mateus mostra Yeshua dizendo, não pensem que eu vim destruir a lei e os profetas, e Lucas registra sua censura aos fariseus por anularem o mandamento de Elohim, o mandamento de Deus, dado por Moisés, lá em Mateus 7, Lucas 7:10. Marcião rejeita a ambas as declarações, e quando Yeshua repreende os seus discípulos por não crerem em tudo o que os profetas disseram. O problema comum da cristandade hoje, que é mais marcionita do que está disposta a aceitar. E é não crer em tudo que Moisés e os profetas falaram. E Yeshua está repreendendo aqueles que não creem em tudo que Moisés e os profetas falaram. Então, Marcião de Sinop toma essa declaração e coloca para não crer em tudo o que eu disse. Ou seja, Yeshua diz, vocês são tardios de coração para não crer em tudo que os profetas falaram. Marcião de Sinop constrói seu próprio evangelho e diz, vocês são duros de coração para não acreditar em tudo aquilo que eu disse. Bom, o objetivo de Marcião era claro, abolir completamente o papel de Moisés e dos profetas, varrendo-os da vida dos cristãos. Para isso, Marcião acabou criando o seu próprio cânon, e ele chamou de Evangelicon, que inclui o seu Lucas editado, mais o Apostolicon. E o que é o Apostolicon de Marcião? Tiago, Pedro, nem sonhar com essas epístolas. O seu evangelho inclui apenas o Lucas editado e as 13 epístolas chamadas Epístolas Universais de Paulo. Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses e Filemão. E ele acrescentou 2 pseudopígrafes de Paulo, que é a Epístola aos Laodiceanos e aos Alexandrinos, uma obra póstuma que foi atribuída a Paulo e ele incluiu no seu cânon. Até o dia de hoje, os cristãos chamam as cartas de Paulo de epístolas universais. Isso é uma herança de Marcião de Sinop. Os cristãos não creem em Marcião de Sinop. Os cristãos não creem que o Deus de Moisés era um Deus falso, enganador e perverso. Eles creem que a lei de Moisés tem mais ou menos essas características. Bom, mas Marcião de Sinop foi um passo além, e ele chama as epístolas de Paulo de epístolas universais. E se vocês observam bem, só existem 2 epístolas universais no chamado Novo Testamento. E nenhuma das 2 é de Paulo. Uma é de Tiago e a outra é de Pedro. Tiago escreve:
Tiago, irmão do Senhor, a os dispersos das 12 tribos. E Pedro diz, Pedro, servo do Senhor, aos peregrinos da dispersão. Então, estas sim são epístolas universais. As epístolas de Paulo são epístolas regionais, escritas para tratar e corrigir problemas locais. Embora nós as empreguemos como se tivesse uma mensagem universal, é preciso levar isso em conta. Que, na verdade, as epístolas universais são as de Tiago, que era o líder máximo da comunidade, Pedro, que era o segundo líder. Aí nós temos João também, porque o mesmo Paulo reconhece que os 3 mais importantes na comunidade eram Tiago, Pedro e João. Em hebraico, Yaakov, Yohanan e Kefa. Bem, continuando sobre Marcião de Sinop, ele criou a ficção grotesca de um Jesus inimigo de Jeová, do qual ele ignorou até o nascimento, para ocultar a sua judaicidade. Jesus seria o filho de Monada, o Deus único do gnosticismo, enviado para remir o mundo das leis do Deus de Moisés. Quintos, sétimos Florencios Tertulianos, um dos pais da igreja, nascido no ano 160 e falecido no ano 220, cognomina Marcião de Sinop como arqui-herege. E a partir dali, os cristãos passam a abominar na capa a doutrina de Marcião. Mas, paradoxalmente, absorvem parte de seu livro, digamos assim, parte do seu conteúdo. O desprezo à lei de Moisés, o desprezo aos profetas, não o desprezo a eles em si, mas a palavra deles, que é transformada em metáfora, ou então, isso era só para Israel, isso não é importante para a igreja, e por aí vai. Bom, e aí, foi Marcião de Sinop que construiu a ideia do Novo Testamento. Já sabemos que o Novo Testamento de Marcião de Sinop era bem diferente do Novo Testamento dos cristãos. Sabemos que ele incluía as epístolas de Paulo, que ele chamou de epístolas universais, que não são universais, porque são epístolas dirigidas a congregações, e o livro de Lucas, que ele editou. Mateus, João e Marcos foram jogados no ostracismo, porque falam muito do Messias judeu. O identificam como judeu. E isso era horrível para Marcião de Sinop. Marcião de Sinop, como o gnóstico que ele era como se Jesus não tivesse sequer nascido. Ele corta tudo aquilo de Lucas sobre genealogia, que remonta ele a Davi, a Abraão, a Adão, ele elimina tudo isso. Jesus é o homem que surge, não é o homem que nasce. Jesus é o enviado de Monade, não o enviado do Deus Israel. A doutrina dele foi oficialmente banida, ficou, digamos assim, medrando pelos cantos da casa ao longo dos tempos, até o século VII, quando ela toma força de novo, num movimento chamado paulicianismo, criado por Constantine Silvanus. Silvanus nasceu no ano 653, morreu no ano 684, uma vida curta. Ele era armênio, mas ele volta a escrever sobre esse assunto, ele volta a dar cor e vida ao marcionismo.
E o macionismo vai se levantar de novo com Bogomil, na Bulgária, século X. Entre os anos 920 e 970, vive um homem chamado Bogomil, um bispo. Ele volta a escrever e volta a enfatizar a doutrina maçonita, dizendo que Jesus nem era judeu, nem era filho do Deus Israel, nem tinha qualquer conexão com Moisés ou com qualquer outro profeta. A blasfêmia de que Jesus anunciou o Deus bom do Novo Testamento, oposto ao Deus mau do Velho Testamento, anunciado pelos profetas, renasce depois no século XII, na província de Languedoc, no sul da França. A resposta católica foi brutal e genocida. Foi a Cruzada Albingense, lançada em 1209 pelo Papa Inocêncio III, e que continuou sob Honório III, 1216 a 1227, e Gregórios, 1227 até 1241. Em 20 anos, essa cruzada assassinou impiedosamente a 200 mil cátaros, incluindo mulheres, crianças. Por isso, outros 150 anos de Inquisição, continuou esse processo torturando e eliminando os suspeitos de catarismo. A doutrina foi chamada de catarismo. Cátaro significa puro em grego. E eles se separavam para se purificarem das impurezas da carne. Eram muito focados nessa questão da impureza da carne. Que a cruzada não levou em conta, a ordem de Yeshua. Amem os vossos inimigos, bendigam aqueles que vos maldizem e vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Em vez da igreja promover um debate entre a visão catarista e a visão da igreja, ela partiu para a eliminação destes adversários teológicos. Apesar desse mandamento, amem o vosso inimigo, os professantes do catarismo caíram um a um sob a fúria ensandecida daquelas pessoas. Eles sofriam violências de todo tipo, violências sexuais, torturas, enfim. E logo isso seria descarregado contra judaizantes, mouriscos, protestantes, feiticeiras. Ou seja, a Cruzada Albingense, como é conhecida, ela foi um ensaio para a Inquisição. Porque a partir dali as pessoas ficaram treinadas na eliminação dos hereges. O herege tem que ser eliminado. Claro que havia todo o pensamento também de que, através do sofrimento, a alma do herege podia chegar à expiação dos seus pecados, e perdia o corpo aqui nessa vida, mas ganhava a alma na eternidade. Então, até esse ponto podia chegar o inquisitor de estar fazendo um bem para aquela alma, porque dessa maneira seria capaz de propiciar a redenção dela. Agora, é interessante que, do mesmo modo como um vírus é capaz de criar mutações em si mesmo para não ser detectado pelo sistema imunológico do hospedeiro, o maçonismo, que sempre dominou a teologia cristã, apesar de ter sido oficialmente condenado e que ressurgiu com força através do catarismo, antes de ser aparentemente desfocado pela Cruzada Albigense, ele se mascarou. A perseguição, ela tende a isso, ela mascara o mal.
Assim como um antibiótico fraco não mata a bactéria, mas a mascara. Então, a igreja que condenou severamente o catarismo é a mesma que vai assimilar uma parte daqueles ensinos. Isso envolve contradições como elevar um judeu à categoria de Deus Supremo, o judeu Jesus, né? Eu lembro de um filme em que duas crianças judias estão lá em Paris, na época da Shoah, e eles estão conversando. Por que os cristãos estão perseguindo a gente? Aí ele diz assim, eles dizem que nós matamos o Deus deles. Pode haver uma coisa mais grave do que matar o Deus, né? Isso é curioso, caricato no filme, né? As crianças judias tentando entender o desprezo. Ah, é porque nós matamos o Deus deles. Então, por um lado, Jesus é elevado à condição de Deus Supremo, porque ele é integrante da Trindade, ele tem o mesmo poder, a mesma glória, a onisciência, ele tem tudo que o Pai tem, ele tem. Então, ele é Deus Supremo. E ele é um Deus judeu. Mas, apesar de que Jesus é um Deus judeu, os judeus são perseguidos em nome dele. Essas são contradições que foram criadas por influência do massonismo. É interessante que Paulo mesmo, ele ensina aos membros da comunidade de Éfeso que eles são como edifícios construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Yeshua HaMashiach é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para ser templo do Senhor. Então, o Pedro apresenta Yeshua como a pedra que sustenta os profetas, e em torno da qual estão ajuntadas todas as pedras do grande edifício. E, curiosamente, se desprezam os profetas, ou a palavra dos profetas, não no sentido de dizer como Marcião, eles foram enganados por um Deus mentiroso, mas no sentido de não aplicá-las a o povo de Israel. Ao contrário disso, a marca do maçonismo se estampa na página localizada entre Malaquias e Mateus. Porque entre Malaquias e Mateus nós vamos encontrar uma página onde está escrito Novo Testamento. Há uma página em branco e uma página chamada Novo Testamento. O objetivo é claro, vincar na mente que o velho passou e o novo chegou, o velho caducou e o novo é o que interessa. Agora, essa tendência segue até o dia de hoje. Até restauracionistas como os dispensacionalistas, para os quais toda a Bíblia é útil e verdadeira, mas a maior parte dela, inclusive do Novo Testamento, para os dispensacionalistas, nós vamos trazer uma aula sobre o que é o dispensacionalismo e o que é o supersessionismo. Mas, em síntese, eu diria que o supersessionismo é a teologia da substituição de Israel pela igreja. Por isso é chamado supersessionismo. A igreja supera Israel. A igreja sufoca Israel nas promessas, ela se torna receptora das promessas. O dispensacionalismo diz não. As promessas de Israel vão se cumprir com Israel. As promessas da igreja são outras. Só que o dispensacionalismo é a teologia da separação. Israel para lá, a igreja para cá.
aquela questão de inserção, da qual eu falei semana passada, do ramo do zambujeiro enxertado na oliveira para se nutrir da raiz da seiva da oliveira, não se enfatiza dentro da visão cristã dispensacionalista. Bom, nossos próximos estudos vão focar essas cosmovisões, algumas delas bastante discordantes. Então, eu quis fazer uma introdução hoje para que nós possamos entender por que esse mistério do Novo Testamento. De onde veio isso? E de onde veio a ideia de que o Novo Testamento é mais importante que o Velho? Aliás, de onde veio a ideia de que o que Deus falou através de Moisés e dos profetas deva ser chamado de Velho Testamento? Observando que, nas Escrituras, em nenhum lugar se fala nem de Velho e nem de Novo Testamento. Estamos, portanto, diante de uma construção ideológica que não parte das Escrituras, despreza as Escrituras para construir um enunciado que leva a essa desconexão entre o que os profetas falaram e o que deve se cumprir. Os profetas falaram para Israel, vamos aplicá-lo à igreja. Os profetas deram mandamentos. Mas esses mandamentos precisam ser entendidos espiritualmente. E quem entra para explicar a espiritualidade dos mandamentos? Não os apóstolos, nem os profetas, mas os mestres da igreja, os pais da igreja, depois seus sucessores, papas, reformadores. Bom, até aqui a nossa aula sobre amigo do Deus de Israel e, ao mesmo tempo, amigo de Jesus, perdão, o judeu, né? E, ao mesmo tempo, inimigos do Deus que o enviou. Esse é o caso do marcionismo. No caso das visões supersessionistas e dispensacionalistas, não se rejeita o que os profetas falaram, mas não se lhe dá a devida importância. Que a Terra abençoe a todos. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixem seus comentários, críticas, sugestões abaixo do vídeo, para que nós possamos trabalhar a resposta. Tchau.